Não, quando eu olhei lá. E Deus quer para falar. Então vamos começar a leitura. Livro Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade, ditada pela Hermance Dufour, psicografado por Vanderlei de Oliveira. Lição 5, orgulho ferido. Então lá, no livro dos Médiuns, no capítulo 16, item 196, Erasto fala assim: médios suscetíveis, variedade dos médios orgulhosos, ofende-se com as críticas feitas às suas comunicações, zangam-se com a menor contrariação e se mostram o que obtém é para que seja admirado e não para que se lhe dê um parecer. Geralmente tomam aversão às pessoas que não os aplaudem sem restrições e fogem das reuniões em que não possam impor-se e dominar. Deixar é que se vão pavonear, quer dizer, exibir-se vaidosamente em algum lugar e procurar ouvidos mais tolerantes, ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que ficam sem a presença deles. Então vamos agora ver a dissertação da Hermance Dufour. Existe um capítulo da mágoa muito presente nos relacionamentos. Capítulos de quê? Da mágoa, muito presente nos relacionamentos. Aquela ofensa decorrente da verdade que é difícil de aceitar e de reconhecer a nosso respeito. Nesse caso, o ofensor nem sempre tem intenção de ofender, mas a dor do ofendido é tão intensa quanto se ele fosse lesado intencionalmente. A mágoa não é o que o outro faz contra você. A mágoa é o que você permite que o outro faça com você. É como você lida com a verdade que dói e que o expõe às novas verdades sobre si mesmo. Ela coloca aqui, é o que deixa o outro fazer com você, ou você deixa o outro fazer, é porque você tem a serenidade, você tem a consciência de tudo, mas você dá isso tudo, põe isso tudo na mão do outro, quando você perde essa serenidade, perde essa sensibilidade de entender. A gente tem o hábito de levar a vida muito sério. A gente tem o hábito de aceitar a crítica ou o ponto de vista dos outros de uma forma vaidosa, de uma forma a achar que aquilo denegriu, depreciou. Mas quem denigre, quem deprecia é você. Você que aceita aquele estado de inferioridade. A mágoa não é o que os outros fazem. Não, isso aqui foi aqui que eu falei? Eu achei isso um tanto complicado. Um pouquinho complicado, porque muitas das vezes a mágoa, ela vem, é um produto, às vezes, de um erro, em que a pessoa às vezes nem quer cometer aquele erro, mas às vezes comete. E a punição verbal em cima dessas pessoas é justamente o que traz a mágoa, porque às vezes tem aquela correção verbal e vai ao desencontro daquilo que a pessoa tinha de intenção. Às vezes a intenção da pessoa não era aquela de errar, mas do outro também, que se torne redutivo em matéria de perdoar, de deixar passar, causa no irmão aquela mágoa que no fundo é injusta. Ela vai mostrar aqui, vai argumentar aqui pra gente entender melhor como é que funciona essa coisa. Ela vai estar desdobrando, está só no comecinho. Aguarda só para tu ver o que ela vai falar sobre a mágoa. E ela não vai falar do que está magoando, e sim o magoado. Porque o problema todo não é o que fazem de fora para dentro, é o que você sente de dentro para fora. Isso aqui, ó. A mágoa aqui Essa permissão é como você lida
com a verdade que dói e que expõe a novas verdades sobre si mesmo. Eu acho que essa parte não li, não. Não, eu. Li. Essa permissão é um processo mental sob a gerência do ego. O estado de ofensa, de se sentir-se magoado, só ocorre quando o ego é ferido ou ameaçado na autoimagem que sustenta em sua mente. Não é o que tu acha, né? É o que você passa. Mas aí é que está. Essa interpretação do ego, segundo os ascensionados, eu também compro essa ideia, é uma visão um pouco distorcida. O ego não é sombra. O ego não é o nosso lado defeituoso. O ego sou eu. O ego é a minha personalidade encarnada aqui e agora. A minha personalidade é meu ego. O meu ego não está aqui para me sabotar. O meu ego não está aqui para me denigrir, para isso. O meu ego é o ganho que eu tenho de experiências nessa vida material. Para reencarnar num corpo físico, teve que ter esse ego e colocado no corpo físico para a gente interagir. O ego não está para sabotar nem para elevar, ele está para ganhar, para estar ali, para desenvolver, expandir, mas isso tudo sou eu que tenho que ter essa sensibilidade. A gente coloca como o ego é o cruel, mas o ego sou eu. Eu vi uma definição tem o ego e fala como é que é o outro aí que fugiu agora na memória. Os dois exercem quase que função idêntica. Enfim, o que foi colocado do ego é o seguinte: esse outro sentimento, me fugiu o termo. É como você estivesse morando num prédio, aí você olha, vê todo ao redor. Esse é um dos instrumentos que faz parte da nossa. E o ego é você sair lá de cima do prédio, sair e andar e ver o que está acontecendo. Ele te dá uma visão mais exata. O ego é a personalidade da consciência. A consciência é que gerencia tudo, mas o ego é a personalidade encarnada aqui. Ela tem uma visão limitada, mas se a gente der essa atenção à consciência e transferir aquilo que foi escolhido, construído para o ego expande. Agora, a gente vem e coloca a carga errada no ego. Quem é o ego? O ego sou eu. O ego sou eu interagindo nesse mundo. Então a gente tem que entender, eu fiz isso. Eu expus a minha vida pessoal lá numa rede social. Que vacilação. Mas, naquele momento, eu necessitava daquilo. Naquele momento, aquilo foi minha válvula de escape. Naquele momento, eu estava naquela situação, eu queria aquilo. Não adianta eu falar, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Eu fiz. O negócio é ganhar com a experiência do que eu fiz. E dali para frente ver, é válido, não é válido? Foi proveitoso, não foi? Então isso tudo a gente tem que entender as nossas atitudes e não entrar para o lado da vitimização. Todo mundo me perseguindo, todo mundo isso. Não, eu interpreto dessa forma. Eu trabalho o externo para modificar o interno. E era o seguinte, era trabalhar o interno para modificar o externo. Mas a gente vai nesse ego, que a visão é só externa, a gente vai tomando conta da situação e se abalando ao extremo por isso. Porque não dá esse tempo, essa maturação da consciência. Está o tempo todo alucinado com o pensamento egóico. A forma do ego se defender disso é a pior possível. Primeiramente, o magoado entra em um clima de completa não aceitação, mergulha uma discordância insensata e agressiva sobre o que considera uma injustiça. Não, eu terminei aqui, aí parei para outra página. O ego ferido lá em cima. Mas eu não li a primeira parte, não. Não. Para mim eu tinha lido. O ego ferido significa que a autoimagem de alguém faz de si próprio foi abalada, arranhada
e exposta a uma nova realidade. Significa a quebra de uma ilusão que temos no conceito de nós mesmos. Então aí já está. A forma do ego se defender disso é a pior possível. Primeiramente, o magoado entra em um clima de completa não aceitação, mergulha numa discordância insensata e agressiva sobre o que considera uma injustiça. Posteriormente, cria uma novela mental para não ter que lidar com a sua realidade exposta. E por último, volta-se totalmente contra quem ele considera ofensor, podendo passar o resto da vida na posição de vítima que sofreu uma injusta agressão. Esse tipo de mágoa é muito comum nas empresas, nos grupos religiosos e até em relacionamento de amizade e afeto, e até nos espiritualistas, né? A nossa dificuldade em reconhecer falhas, equívocos, condutas, imperfeições é algo que ganha uma dimensão exagerada devido a esse orgulho ferido, esse ego que é mexido. A humildade é a cura. Ser humilde é respirar fundo e dizer: preciso olhar para isso. É difícil, mas quero apoio e orientação para entender o que está me sendo dito. Vou verificar o quanto de verdade sobre mim existe nessa dor. Humildade não é conduta improvisada, a poder da vontade. Humildade não é conduta improvisada, é poder da vontade, é estado interior da abertura para conversar, entender, avaliar e discutir a dor da ofensa e curá-la. O conceito de humildade que está sendo colocado é totalmente diferente do que a gente imagina. As pessoas acham que humildade é ser assistencialista, é sair fazendo doações para os outros, e ali é que nem esse negócio de pegar, fazer sopão, fazer cesta básica. Ali você está fazendo uma caridade e você está insuflando o teu ego vaidoso. Porque aquele que está recebendo, ele está recebendo o que ali? Alguma coisa significativa que vai transformar ele? Ou você está viciando ele em ser um pedinte? É complicado isso tudo. Eu até entendo quem tem fome, tem pressa, né? Já dizia o Betinho, mas a gente tem que entender isso como uma assistência ali, uma socorrista. Agora, não criar isso, um assistencialismo, sabe, que não diz nada, não resolve nada. Eu dei o exemplo aqui uma vez aí do sopão que o pessoal faz lá no Jacaré. Aí tu vê a fila gigantesca, não sei nem se existe ainda. E tu vai ver lá só o pessoal do tráfico lá, do tráfico não, o pessoal que consome, né? Mas o Estado está patrocinando isso, né? Tem algumas atitudes do Estado e as casas espíritas de Amonte têm essa prática, né? A mensagem hoje política é de cheque disso, cheque daquilo outro, e aí você vê quem é que paga isso tudo. Tem que entender que quando você descontar do teu imposto de renda, ali já está embutido isso aí. Aí é trabalho do governo, né? Gerenciar isso. Mas são incompetentes, transferem o que tem que ser para um lado, para o outro, e depois começam a criar respostas que são cômodas para ele. Né? A humildade não é conduta improvisada, isso aqui eu li. Agora é para outra página. Médios suscetíveis e melindrosos trazem uma compulsiva necessidade de domínio. É a forma como tentam garantir a bajulação, a lisonja, o reconhecimento e o aplauso. Geralmente, tomam aversão às pessoas que não os aplaudem sem restrição e fogem das reuniões que não possam impor-se e dominar. Isso aí infelizmente acontece muito nos centros espíritas. Médios são espíritos que renasceram na matéria com uma autoimagem muito exagerada sobre si mesmo,
A mediunidade é uma força que se toma emprestada de empatia e de sensibilidade que aumenta todas as sensações. Isso, Volta lá, cara. Olha só como é que é importante o que ela fala aqui. Médios são espíritos que renasceram na matéria com uma autoimagem muito exagerada sobre si mesmo. Porque a gente já traz isso, né, ao reencarnar. A mediunidade é uma força que se toma emprestada de empatia e de sensibilidade que aumenta todas as sensações. Isso pode nos libertar ou fazer que nos sintamos péssimos quando corrigidos e avaliados, deixando-nos instáveis e com o sentimento de não termos valor. Acarreta uma hipersensibilidade para todo tipo de contrariedade àquilo que pensamos de nós mesmos. Por essa razão, criamos estudos psicológicos rígidos para nos proteger. No entanto, essa hipersensibilidade tira o sossego interno e aprendemos com o tempo o quanto custa ser tão reativo ao meio. O amadurecimento emocional vai se ampliando e percebemos o quanto é melhor ter uma autocrítica sincera e desprovida de falsas defesas. Nesse clima, conseguimos extrair lições valiosas das variadas situações da convivência nos grupos, que enriquece o discernimento entre saber o que devemos ouvir e o que não, a fim de melhor examinarmos o que serve e não serve para a caminhada de crescimento espiritual e evita os rompimentos e os conflitos desnecessários e desgastantes. O orgulho ferido é um convite à reeducação da conduta, é seguir a recomendação sábia de Jesus quando afirma: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí, viu o que eu estava falando? Ela ampliou muito nessa coisa do orgulho ferido, né? Da vaidade, né? Conforme ele começou a viver na mágoa, né? Ampliou bastante esse conceito de mágoa. Mas a gente tem que entender que a mágoa, o perdão, isso tudo são sinalizações para a gente, o quanto a gente ainda está, preso a esse mundo físico. A mensagem que vem externa nos modifica a ponto de entrar numa histeria, numa loucura mental, por a gente dar muita importância ao que os outros falam, ao que os outros pensam, ao que os outros decidem. Você entra numa trama, ainda mais quando entra no lado do profissional, até do familiar, do social, às vezes por uma discussão um mata o outro, mas isso aí é o quê? É o apego. É o apego ao relacionamento, ao discutido, ao que está colocado ali. A gente dá muita importância a essas situações. É interessante quando o seu irmão fala: vocês dão muita importância, vocês levam tudo muito a sério. E isso faz você perder a noção do primordial, que é a aceitação. E é verdade, é muito difícil chegar nesse patamar assim de... Não é de ignorar, e sim entender o grau de violência, o grau de apego, o grau de importância que as pessoas dão a certas situações. Quando eu fui mandado embora da última vez, o cara estava me chamando a atenção que eu não atendi o telefone. Aí eu ri, eu falei: porra, eu tenho minha vida pessoal. Ele: não, que nem é isso, aquilo. Aí eu expliquei: cara, meu carro é rastreado, a dona da empresa do carro tem lá aonde eu vou, aquilo. Todo final de semana eu faço um relatório da onde eu fui, o que eu fiz,
Qual foi o resultado? Então é só unir um ao outro. Ele fez isso, ele estava ali, então vamos ver se ele estava ali mesmo. Ele, pronto. Aí quer dizer, e o cara ali, pô, só no final, não dá mais para ficar. Tá bom. Mas é o quê? São situações, a minha pessoa ali estava tirando ele do sério. O meu lado, de repente, irresponsável para ele, estava deixando ele desequilibrado. Então, isso tudo a gente tem que entender esse tipo de visão que cada um tem. Isso tudo é para botar uma colheira na gente. Então, a aceitação faz você entender isso tudo, aceitar o que vai vir e entender que o que vai vir depois disso vai ser sempre melhor, desde que você não entre em perturbação. Pediu o Valdemiro para fazer a prece inicial para você. A próxima reunião, o tema é depressão e parasitas. Depressão e parasitas. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus para agradecermos a bênção da vida, Jesus, nosso modelo guia, pelo tanto que nos ensinou, né, e está nos ensinando ainda, e que consigamos sempre fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. Bênçãos de paz e luz, alcance aqui o ambiente, que a reunião transforme em paz, boas inspirações e atitudes lá fora, né? E que todo esse bem que vem por nós se estenda a toda a humanidade. Que Deus abençoe a nossa reunião da noite de hoje. Então vamos ao livro dos médiuns. Hoje, 194, quarta. 193. 194, quarta. Então estamos na segunda parte do capítulo 16, médios especiais. Segundo as qualidades físicas do médio, médios calmos. Médios calmos escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a menor agitação. Médios velozes escrevem com uma rapidez maior do que poderiam fazê-lo voluntariamente, num estado normal. Os espíritos se comunicam por eles com a prontidão do relâmpago. Dir-se-ia que há neles uma superabundância de fluidos que lhe permite se identificar instantaneamente com o espírito. Esta qualidade, algumas vezes, é inconveniente, porque a rapidez da escrita torna esta muito difícil para ser lida por qualquer outro que não seja o médium. É muito cansativa porque desprende muito fluido inutilmente. Médium convulsivo são os de um estado de excitação quase febril. Sua mão e algumas vezes toda a sua pessoa é agitada por um tremor que não podem dominar. A causa primeira, sem dúvida, está no organismo, mas depende muito também da natureza dos espíritos que se comunicam por eles. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão doce e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa. É preciso que esses médios não se sirvam, senão raramente, de sua faculdade medianímica, cujo uso muito frequente poderia afetar o sistema nervoso. Aí ele põe aqui no capítulo da identidade, distinção dos bons e dos maus espíritos. Posso fazer um comentário rápido sobre isso aí? Claro. Eu conheci um médium aqui na Dona Glória, que era um médium dessa classificação aí. Rapaz, quando terminava a reunião, a mulher estava esgotada. E assim, como a gente não tinha esse conhecimento, né? A mulher comparava 4, 5 espíritos por reunião, entendeu? Tu imagina o desgaste dela. Dona Hilda, Manel, entendeu? Dona Hilda, quando incorporava, era um caso sério, cara.
Está dizendo que pode ter até problema no sistema nervoso. Sim, eu acho até que ela morreu tão idosa. Provavelmente proveniente. Né? Aquela loirinha de cima da Rua Fernanda, eu lembro dela. Não é velha, não. Então, capítulo 25, já estamos no Filosofia da Mediunidade, quarto livro, Variações Mediúnicas, item 8. Aí ele vai repetir aqui, médios calmos, médios velozes. E aqui vai uma opção de médio, não é só o que deu no livro dos médios, né? Ele aumenta aqui. Então, médios calmos já falamos, médios velozes já falamos, convulsivos falamos, aí vem aqui médios obsediados, aqueles que são perseguidos pelos espíritos enganadores e importunos, capazes de perturbar muita gente ao seu redor. É preciso que a fé os encaminhe para a oração e esta para as mudanças de vida. Nem sempre os médios obsediados são iludidos. Muitos são conscientes da obsessão que pesa em seus ombros. É interessante porque, se a gente for ver pelo lado vibracional, o que é ser obsediado? É estar em sintonia com uma outra energia afim, parecida. Então, esse remédio que ele coloca aqui, a oração, não só a oração, a leitura, o comportamento, a pessoa tem que entender. Isso ali não é fantasma me perseguindo, é eu sendo atraído e atraindo essa criatura para o meu lado. Então, a única forma que eu tenho de tirar ele do meu caminho é mudando a minha vibração. Então, isso aí não é só com esse tipo de perturbação, é qualquer tipo de companhia desagradável. Dá licença, Carlos. Mas muitas das vezes, Vai entrar para o lado da macumba. mais ou menos, muitas das vezes nós temos que apelar justamente para uma situação de normalizar aquele companheiro, que muitas das vezes ele também não vem com o objetivo de prejudicar, mas de acompanhar, que é o tal que chamam por aí de encosto, que às vezes pela questão do fluido, de simpatia, ele vem, fica ali ao lado, naturalmente apreciando as boas coisas, ou também interceptando a pessoa para um problema negativo que seja, tá entendendo? Uma coisa irregular que esse espírito anseia e vê naquela pessoa que ele está acompanhando um objetivo, uma condição dele poder se expandir. Mas nem sempre se consegue isso através, vamos dizer, de outro médio. Às vezes nós mesmos, através da compreensão, da irradiação, do trabalho de oração, consegue levar palavras que vai pegar direto. Eu estou dizendo isso com certeza, condição própria. Eu andei, não vou dizer perseguido ou não, mas até o mês passado eu andei com um irmão, ele se apresentava a parte craniana, mas não monstruosa, uma coisa assim, mas ele se mascarava, mas não falava nada nem nada, mas conseguia, através dos conhecimentos que até a mim veio, aos pouquinhos foi indo, saiu de vez. Então, quer dizer, nós temos essa capacidade, mas nós temos que também saber como vamos chegar, que é justamente para não ferir. Erlei, cada um com o seu cada um, né? Se a mensagem que vem do lado de lá não me agrada, é que nem tem a mensagem aí do assédio. Não é não. O problema todo é de comunicação. Se ele não entendeu que você não quer a presença dele, ou se ele não entendeu que a presença dele te perturba, qual é essa insistência de continuar?
Então, quer dizer, o problema todo é o conceito religioso da salvação. Eu tenho que ser o Cristo. Eu tenho que fazer aquela pessoa ali ir para a luz e eu sou o que endireitei ele para ir para a luz. Nisso tudo tem um lado vaidoso, Irley. Quando a gente acha que eu vou resolver o problema do Manel, eu estou entrando para esse lado vaidoso. Eu estou tirando o poder que Deus tem. Agora, o Manel é uma pessoa que precisa de apoio, precisa de ajuda e não me perturba, é outra mensagem, é outra situação. Aqui a gente está dizendo de obsessão indesejada. Então, quer dizer, cada um vai com a sua macumba, né? Mas assim, porque a afinidade que está puxando Lógico. um pro outro, porque Lógico. se você der margem, aquilo vai crescer. Se você não der, Veio uma entidade com a imagem de caveira e aquilo me perturba. Por que aquela entidade veio com a imagem de caveira? Para eu baixar minha vibração, para eu ter medo, para eu ter uma opção de situações que não faz eu ficar superior vibracionalmente falando do que ele. Então isso tudo tem uma proposta a me rotular, a me linear aquela criatura. Então esse negócio, não, eu aguento a trolha, eu aguento a cruz e eu vou ver se eu salvo ele. E nisso eu estou me afundando. A minha proposta de encarnação aqui não é salvar ninguém, é me reestruturar, é me expandir, é eu crescer. Então, cada um com seu ponto de vista. Né? Médiuns subjugados, quer dizer, escravizados, deve ser parecido. Não, eu pulei aqui. Que é o chave. Não, eu pulei o fascinados aqui também. Então, estamos do obsediado, vamos por fascinados. Os que são iludidos pelos espíritos enganadores. E ainda pior, acham que tudo que recebem da parte dos espíritos são verdades. Iludem a si mesmos e ainda defendem as armadilhas preparadas por eles. Defendem as armadilhas preparadas por eles. O médium fascinado está em completa conexão com os espíritos maldosos e inferiores. Então a gente vai ver aqui, ele é coitadinho? Não, ele está querendo ganhar alguma coisa mole, sem estudar, sem entender, sabe, conhecimento de causa, de situação. Falamos aqui do policial dentro da comunidade. Cara, quando eu vejo lá e todo mundo metralhando, eu falo, pô, ninguém sabe o que é estar ali dentro, sabe, na responsabilidade com um brasão aqui e ali, qualificado. Ele é o cara que tem que dar jeito ali. Pô, é uma responsabilidade muito pesada. E você com um fuzil na mão, sabendo que tem uma porção de gente com um fuzil na mão escondido. Quer dizer, isso tudo abre uma realidade que muitos não têm. Que, é isso, aquele matou não sei quem, Pô, mas o cara tá ali no meio de uma rataria, né? No meio do... É um galinho dentro de um covil de lobos que ninguém está vendo. Então, quer dizer, a interpretação tem que ser muito assim apropriada, muito conhecedora do momento para julgar e condenar alguém, né? Então, mas os fascinados, ele se fascinou por quê? Porque ele adorou sem ter o crivo da razão. Como muitos religiosos entram para a igreja e criam e aceitam doutrinas religiosas que é coisa de infantil, coisas bobas. Como é que pode isso, aquilo? E o estudo hoje, esse conceito de liberdade, não está preso à religiosidade. Hoje, na faculdade, em qualquer cursinho, te dá essa noção de liberdade, só que você está com medo de ir para o inferno, de não ser o aceito, quer dizer, o lado ali, sabe, do interesse de ganhar mole, está maior do que conhecer a verdade mesmo. E aí é fascinado, ou vamos entrar agora no subjugado. Os que sofrem uma completa dominação moral da parte dos imorais, de modo que todos os seus pensamentos surgem como algo dos sentimentos de... o que? Tu falou na parte aqui, sei que... Não sei, vou repetir aqui. Os que sofrem uma completa dominação moral da parte dos imorais. De modo que todos os seus pensamentos surgem
com algo de sentimentos de quem os transmite. Quer dizer, você compra a ideia do outro e vai julgando sem avaliar a ideia do outro, né? Ainda mais os espíritos têm forte influência na área material e dificilmente deixam-nos. É preciso muito desprendimento para livrar-se desse terrível mal. É a sintonia entrando em jogo, sempre presente em tudo, pois é lei. Então, foi a explicação que eu dei lá em cima. É sintonia, né? Médiuns levianos. Esse tipo de medianeiro nunca toma a sério suas faculdades. São levianos nos pensamentos, nas palavras e principalmente na vida que levam. A futilidade é a sua tônica. São conhecidos pelo jeito como vivem no dia a dia. Os médiuns levianos não costumam se apegar a nenhum grupo espírita. Estão sempre procurando o que mais lhe agrada, desde que apoiem sua leviandade. Isso aí muitas das vezes somos nós mesmos e a gente não teve essa lupa, né, de olhar a nossa vida dúbia, né, dentro da casa espírita, na sociedade, na família, ali, lá. E muitas das vezes a gente quer apontar ali e a gente está nessa. Médiuns indiferentes são aqueles que se mostram indiferentes às lições elevadas que recebem da parte dos espíritos que desejam que eles mudem de vida. Eles não se interessam por mudança de comportamento. O seu objetivo é aproveitar a vida de modo que lhe pareça ser bom. Não tiram nenhum proveito das lições que por acaso leem ou ouvem. Médios presunçosos. Peraí, qual a consequência que pode trazer o médium que recebe uma informação para poder trazer em público? O público que eu refiro é o pessoal da corrente que está no centro, e ele deixa de lado. Ele está ali representando alguma coisa, um estudo, um estudioso, e então tem que trazer essa mensagem para que todos possam tomar conhecimento. Então, se ele, por exemplo, deixa de fazer isso, ele vai ser ocupado por uma força diferente. Olha aí, se o cara entra para ser o dirigente ou o expositor de um estudo e não faz a exposição, ele é maluco, né? Para que ele assumiu uma responsabilidade na qual ele Pois vai? é, mas existe. Não sei se existe. Para mim, aí pode ser o lado emocional. Eu já fui numa palestra no centro, até eu mesmo. Às vezes você vai falar alguma coisa em grupo, fica nervoso. Mas eu vi um expositor, num centro que o cara não conseguia falar, ele tremia. Ele tremia, lá no centro de Irajá, ele tremia. E a gente ficou, sabe, ali, nervoso pelo rapaz, um garoto novo. Lá ele tremia, ele não sabia o que falar. Caramba. Mas aí é o emocional dele, ali não é. Mas aí já é diferente. Não, sim. Porque às vezes as pessoas recebem uma mensagem e... Mas vem cá, qual é o receber? O receber que está dizendo é mediúnica ou ele Ele está estudou? falando na mediúnica, ele está falando na reunião. Mas aí que está, aí ele pode ter dúvida de que se é anímico ou se é espiritual, ele pode ter uma opção de dúvida se aquilo ali é fato, é real, ou se ele vai jogar alguma coisa vã. O Erlei não entra naquela situação de você eliminar 100 mensagens verdadeiras e aceitar uma falsa, porque também pode ser por aí, né? Erlei, a gente tem que botar na cabeça, não tem julgamento e não tem condenação. Isso aí é um pressuposto que colocaram para a gente sentir culpa e medo. Não, o Carlos, acho que tu não está entendendo o que ele está falando. Não, sim, mas ele coloca isso como, o cara não tinha que fazer isso, mas tinha por quê? Não tem julgamento e não tem condenação de Deus, de Jesus, não, tudo é engrandecimento teu. Se você não criou aquela coisa para te engrandecer, para te expandir, é porque você ainda não está naquele patamar. Então isso tudo, esse lado do jocoso, poxa, eu vou ser condenado porque eu não fiz isso, não tem isso.
Se você entra numa situação para ser um expositor, para isso, aquilo, e na hora você não tem, aí você ganhou experiência para aquele momento. No caso, eu acho que ele está falando não é o expositor, é o médico que recebe Não, a sim, mensagem, né? eu botei expositor para não entrar para o lado bruxulento, para o lado macumbeiro da situação. Vamos lá. Aí quer dizer, a gente cisma com esse negócio de igreja católica, de ir Tem do coisa céu que para o é melhor inferno. ficar até caladinho lá do que ser expandido. Médios presunçosos. Esses médios são pretensiosos e carregam a presunção de acreditar que somente através deles é que os espíritos falam a verdade. Quando se fala em outros médios, logo colocam defeitos nas suas mensagens e consideram inferior o que não provém de si mesmo. O mais grave é que creem ser infalível. Vamos ler as palavras de Paulo aos Romanos no capítulo 13, versículo 8, a nos falar do amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. O médium imperfeito fica devendo ao próximo a orientação sobre a melhor forma de vida, fica devendo o amor, que é a lei divina e que se apresenta como humana, elevando a esperança de todos os povos. Médium nenhum pode fugir do ambiente do amor, pois ele é a paz da consciência com autodomínio sobre a cidade do coração. Que assim seja. Então, médium nenhum pode fugir do ambiente do amor, pois ele é a paz da consciência, com autodomínio sobre a cidade do coração. Então, quando a gente começa a entrar no conceito da culpa, do medo, da obrigação, você sai do amor, porque você perde o foco de querer assessorar, ajudar o outro. Você entra para o lado da autoimagem e do ego. E aí você está preocupado em você não dar mole, não fazer a coisa errada, e não de querer ajudar o outro. Então isso tudo também é faceta do ego, né? Que sou eu. É complicado, tem que pensar muito, rever. Não, tem só que amar, não tem que pensar Não, nada. e tem que rever, estudar, né? Não, mas E aí- ficar atento. Até o estudo, o ato de estudar é amar. Eu sei, e você tem que ficar atento, porque é o que ele falou ali, né? Todas as vezes é uma coisa que não é verdade. Então é melhor. É melhor ficar calado. Uhum. Então vamos todos juntos unir o pensamento, mentalizar a imagem do nosso amigo, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, Mestre Jesus, e tentar entrar em diálogo com ele. Mestre, mais uma vez estamos aqui reunidos e agradecemos por estarmos aqui dando prioridade a trabalhar conceitos que vão expandir a nossa consciência, expandir a nossa forma de interpretar, de trabalhar, de reciclar e de executar essas verdades no dia a dia de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais fraterna. E que a paz seja resultante desse trabalho, dessa intenção, desse autoexame, resultando da autoiluminação. E assim só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Sim, sim. Acredito que pode, né, Carlos? Com certeza. Ele está passando aqui que ele não fala bonito, que ele não sabe falar belas palavras, não sabe escrever, mas pede para que
isso que a gente carrega aqui dentro do peito da gente, no coração da gente, que a gente possa transformar isso aí em calma, em paciência, em tolerância, escutar, ouvir um pouco mais, se colocar no lugar do outro. Isso aí é o que chama de amor. Obrigado. Nós é que agradecemos, irmão. Na verdade, o problema todo é de educação, irmão. O problema nosso é de educação. Assim que temos intimidade, a gente se torna violento, a gente se torna grosseiro, a gente se torna impositor. Que a gente possa amar a todos como a gente ama a mãe e o pai, a não questionar, a não querer subjugar ninguém e aceitar que está para vir, aceitar o ponto de vista do outro, entendendo que aquele momento é o trabalho da autoimagem dele com você e você com ele, que possamos trabalhar no interno, equilibrando, trabalhando conceitos novos, para que o externo não seja o motivador, o que faz a diferença na hora da nossa atitude. E assim já estamos terminando esse encontro. Vamos voltar ao colóquio com o nosso Mestre Jesus. E vamos levar a mensagem. Mestre, agradecemos por essa hora aqui reunida, que todos, encarnados e desencarnados, possam ter compreendido essa luta que travamos conosco mesmo, sabendo que o externo é só uma projeção, é só um teatro na qual se forma pela nossa necessidade de vivenciar, de interagir em cima de alguns conceitos que tem que ser remodulado, que tem que ser transferido, trocado do nosso arquivo mental. Que a paz possa ser a resultante dessa interação, desse convívio com os nossos irmãos de caminhada evolutiva. E assim só temos a agradecer ao Pai por mais essa noite de estudo, por mais esse momento de ampliar, de expandir consciências, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Sua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz, amor. Levanto o fraco, animo forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na sua senda é o caminheiro, não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu. Nós
te sentimos, Mestre Jesus, porque caminhas fitando o céu, nós te sentimos, Mestre Jesus. Que assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Tudo bem, dona Iraci? Tudo bem. Mané, tudo bem? E aí, Erlei? Tudo jóia. Tudo bem? Bem melhor do que quando veio. Tudo bem. Tânia, Tudo bem. tem comunicação? Vou ver se consigo ler. É a equipe mediúnica. O êxito ou não da sessão espírita depende do comportamento dos seus membros, e cada um em particular é fundamental para que isso ocorra. Assiduidade, pontualidade, companheirismo, dedicação, compromisso com o estudo, entrosamento, leituras sobre os temas a serem estudados, e são tantos cuidados que cabem aos participantes dessa reunião. Não se pode negligenciar com nenhum deles. Fica o apelo aos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, não negligenciar. A mediunidade e as sessões espíritas são ferramentas que o plano maior utiliza para nos ajudar em nosso crescimento ético e moral nesse planejamento reencarnatório atual. Vamos usá-la com inteligência? Aí fala assim, a coordenação dos trabalhos. Fiquem na paz de Deus. É o puxão de orelha, hein? Hoje é que dia? 15, né? Tem, Tânia? Tem. Pode? Pode? Senhor, hoje só estou aqui para agradecer tudo que aqui eu recebo, tanto da parte dos amigos espirituais que aqui se encontram sempre e nos acolhem logo na nossa chegada. Eu, quando cheguei, eu estava muito doente e totalmente perturbado. E aqui me ajudaram a voltar a meu eu. Bem, eu sei que isso foi feito por mim, mas eu também, logo assim que me encontrei, eu agarrei toda a ajuda, pois temos que querer, porque senão nada vai acontecer. Eu só depois vamos saber nos vitimizando. Sei bem que tudo que aconteceu para mim chegar ao estado que cheguei, o erro foi exclusivamente meu. Mas hoje eu estou aqui para dar esse meu depoimento e agradecer a todos os irmãos encarnados, que sem eles nada seria possível, pela boa vontade de estar aqui e não em outro lugar se divertindo. Não que isso seja ruim, mas eu precisava de todos. Então estou muito feliz hoje e também sabendo mais um pouco do mundo em que me encontro através desses estudos. Eu agora já faço parte dos que estão estudando. Obrigada a todos os irmãos e peço ao Mestre Jesus para abençoar a todos e que sejam sempre ajudados para dar continuidade a este lindo trabalho de amor. Aí tem outro aqui. Que assim seja. A paz de Jesus esteja com todos, irmãos. Continue, pois este é o caminho. Só depois que vocês vão saber a importância de trabalho
do trabalho dessa casa. Peço a todos que fiquem todos com Deus e que a caminhada de todos vocês continue sempre iluminada. Que assim seja. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus.